Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, nosso telespectador que sempre acompanha as nossas novidades aqui pelo nosso canal. E o nosso canal que está além das fronteiras de Santarém. Nesse episódio, nós estamos recebendo dois grandes nomes da advocacia paraense que trabalham diretamente na capital do nosso estado. É um prazer, é uma honra para nós receber o Dr. Sávio Barreto e receber a doutora Brenda Araújo. Só para situar aqui um pouco o nosso público que sempre nos acompanha e também está vindo agora, o Dr. Sávio ele é civilista com mais de 20 anos de experiência, mestre em Direitos Humanos, professor da UNAMA, membro do IAB, da ATEP, também foi candidato à presidência da OAB estadual. Doutora Brenda também é especialista em Direito Administrativo, com mais de 15 anos de experiência. É fundadora da Rede Entre Nós, né, uma rede de mulheres, membro do IAB, da ATEP e também foi candidata à presidência da OAB estadual. Sejam muitíssimos bem-vindos, é uma honra para nós aqui em Santarém e também no nosso canal da TV Impacto. Obrigado, professor. Obrigada, professora. Imagina! E vocês que conhecem já muito bem a nossa cidade, conhecem muito bem a nossa realidade, o que a gente se parece com Belém? Doutor Sávio. Vamos lá. Primeiro, doutora Soraya, agradecer esse espaço aqui, agradecer a TV Impacto, dar um alô a todos os telespectadores aqui de Santarém, falar especialmente com a advocacia, não só de Santarém, mas de todo o oeste, né, desse estado continental que a gente vive. É um prazer imenso estar aqui, sobretudo na missão que nós viemos, que é de conversar particularmente com a advocacia, né? Mas tratar de interesses que sempre são da sociedade como um todo. Né? Sua pergunta é uma pergunta assim ampla, vou responder primeiro de forma ampla, depois de forma específica, né? Fique à vontade. Se você me perguntar a diferença, eu acho Santarém muito melhor que Belém, não é porque eu estou aqui não. É porque tem praia e não tem trânsito, né? Então, só não ter trânsito já é muito bom. Né? E olha que Belém é bom. Ainda tem uma praiazinha ali pertinho, né? Tem, é aquela delícia que todo mundo conhece, até no chão, então para mim é muito melhor, né? Mas eu me sinto na obrigação de fazer uma diferenciação entre Belém e Santarém, que é uma diferenciação entre capital e interior, no que se refere à advocacia, né? Porque a gente está aqui visitando Santarém, acompanhando o movimento de interiorização da ATEP e vamos participar de um evento, né? E estamos falando com a advocacia. E há uma diferença brutal, muito assintosa entre a advocacia da capital e do interior. Ambas têm muitos problemas de violação de prerrogativa, de falta de estrutura do Poder Judiciário. E esses problemas muitas vezes são comuns. Mas eu te diria que todos aqueles problemas que existem na capital, eles tendem a ser duplicados, ou triplicados, ou quadruplicados dentro de uma realidade interior. Isso vai desde a questão da falta de estrutura, da questão do mau funcionamento de alguns órgãos, principalmente do Poder Executivo, né, de violação de prerrogativas, enfim, quem advoga no interior, seja inclusive no interior grande, já estruturado como Santarém, passa assim por dificuldades muito maiores do que aqueles que estão na capital, que também passam por dificuldades, né? Então assim, a advocacia do interior ela precisa realmente de uma atenção especial, de um olhar especial, e eu fiquei muito feliz de ver o movimento da ATEP, que está sendo presidido pelo Dr. Renato Coutinho, com a vice-presidência da doutora Ana Carla Medelo, de tomar essa iniciativa, de trazer a associação para interiorizar a associação, que é uma associação de defesa da advocacia trabalhista, e tentar usar essa representatividade para melhorar um pouco isso, né? E nós estamos aqui acompanhando esse evento e aproveitando a oportunidade para dialogar com a advocacia e palestrar também, levar alguns cursos aqui ao lado dessa querida amiga que está sempre me acompanhando em praticamente tudo que eu faço. Então, é uma forma da gente contribuir para o enfrentamento dessas dificuldades que no interior elas são muito intensas, realmente. De fato. Doutora Brenda. Bem, primeiramente também agradecer o convite da doutora Soraya, da TV Impacto, agradecer os minutos de atenção de você que está aí de casa, do carro, de qualquer lugar, partilhando dessa nossa troca. É muito legal estar aqui, adoro sair de Belém, adoro sair desse quadradinho que a gente vive, dessa loucura de
de trânsito e não temos a praia, não temos o peixe tão fresco assim, mas eu não poderia discordar do Sávio, né? Acho que a gente tem algumas dificuldades lá que são muito mais sentidas aqui. Então, me alegra também ver esse movimento da ATEP, da Associação dos Advogados Trabalhistas, de expandir a sua atuação, reconhecendo que Santarém é uma cidade polo dessa região. Então, a gente tem Santarém e a gente tem o interior, que é a região do oeste toda, que é uma região muito significativa para o Estado como um todo, para a advocacia, sem dúvida nenhuma. Acho que seria numerosamente, falando em números, a região mais numerosa de advogados aqui, depois da capital, e que merece uma atenção maior dos governantes, de todos os órgãos como um todo, sejam eles do sistema de justiça ou do administrativo, como órgãos do executivo, que devem se descentralizar para reconhecer a relevância que vocês têm aqui. Do contrário, vocês têm uma autonomia ali de comércio, econômica, financeira, mas ficam sempre dependendo da questão administrativa de Belém. Já não bastasse o Tribunal de Justiça, sei lá, que a gente está falando de uma distância geográfica relevante. E aqui uma região com as suas peculiaridades, da gente estar permeado pela Amazônia, então você não consegue alcançar essas cidades menores necessariamente de carro por rodovia, você tem a questão do barco, então tem as peculiaridades da região. Então esse movimento que nos traz aqui, que é essa expansão da Associação dos Advogados Trabalhistas, como o Sávio falou, hoje sob uma nova gestão, já à frente do Dr. Renato e da doutora Ana Carla, que seja ali só um pontapé, né? Uma sementinha para a gente vir dialogar com os advogados daqui, da região, tentar entender as necessidades e para que a partir disso a ATEP possa agir e a gente possa colher essas demandas e expandir para a advocacia como um todo. Que é um exemplo, doutora, assim, dessa dificuldade que a Brenda está falando, que é uma que a gente ouve muito, principalmente daqueles que estão em comarcas mais longínquas, né? Interior aí mais profundo, aqui do oeste do Pará. Porque aqui em Santarém, você pega a Justiça Comum, tem várias varas, Justiça do Trabalho tem 2 varas, mas pega aqueles interiores que tem uma vara só, um juiz só, um delegado só. Aí imagina o profissional que está exercendo a advocacia. Aí aquele juiz ou aquele delegado comete o abuso de autoridade, né? Uma arbitrariedade lá na condução do processo, prejudica ele, prejudica o cliente, cria uma antipatia. Como é que aquele profissional vai fazer um enfrentamento numa situação como essa? Se ele faz o enfrentamento de forma individual, ele acaba com a advocacia dele, só tem aquele juiz. O que vai acontecer com os outros processos dele, né? Então a presença de uma representatividade forte, que assume essas pautas e essas brigas, ela no interior do Estado e no interior mais profundo do Estado é muito importante, porque na realidade é a única salvação daquele profissional. Na capital, você ainda pode assumir individualmente uma briga individual com uma autoridade, porque seus processos, sua atuação está girando em outros lugares, que não é afetado. Mas no interior é difícil conseguir isso. Então é penoso realmente exercer a advocacia no interior do Estado. E a luta da advocacia também aqui, ela não gira só nos órgãos do Poder Judiciário, doutores. Aqui em Santarém, que é um polo ainda, mas ainda estamos no interior, a batalha grande, a maior batalha, a meu ver, ela está nos órgãos administrativos. Porque o quantitativo de servidores é sempre menor, o quantitativo de condições financeiras, de recursos humanos e recursos materiais para aquele órgão funcionar é menor, é reduzido. Então existe uma pauta enorme da advocacia administrativa pura aqui. Não só na cidade de Santarém, mas em todo o interior do oeste do Pará. E já que vocês comentaram sobre a ATEP, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Pará, uma associação já antiga, que pela primeira vez está dando um passo aqui para o interior, nós teremos hoje, né, um evento de lançamento da ATEP para Santarém, que vai acontecer lá no restaurante Brasas, e você aí, nosso amigo, está convidado, às 20 horas compareça lá, para a gente acompanhar o lançamento da ATEP. Como vocês enxergam a necessidade dessa associação para a advocacia? Doutora Brenda, vou começar com a senhora. Doutora Soraya,
é muito precioso que a advocacia tenha poder de se organizar enquanto categoria, enquanto entidade, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, né, que tem aí suas seccionais. A gente precisa esclarecer isso para quem está nos ouvindo, que não seja do público jurídico, entender que a gente tem uma entidade de classe que transcende esse papel de ser como o Conselho de Contabilidade, o Conselho, mas é uma entidade dotada de poderes, conforme a Constituição Federal, de defender a democracia, defender os direitos humanos. Esse é o motivo da gente ver a OAB se metendo em tudo, né, colocar aqui entre aspas. Mas é muito precioso que a gente possa, ao lado disso, se associar aos nossos colegas de nicho de profissão, de área de atuação, porque a advocacia é muito ampla e cada área de atuação tem as suas peculiaridades. Então, a advocacia trabalhista enfrenta determinadas questões junto ao Tribunal do Trabalho, a previdenciarista junto aos órgãos previdenciários e assim, respectivamente. Então, a gente observa, nos últimos anos, um crescimento desse associativismo, né, por áreas de atuação, levando aos órgãos e aos poderes constituídos as pautas daquela respectiva área. Alguém pode questionar se isso não seria um papel da Ordem dos Advogados do Brasil? Talvez sim, mas nada impede que nós, enquanto advogados, nos organizemos e possamos capacitar aquele nicho de atuação, possamos fazer a representação via associação, e assim tem sido feito. Então, acho que fica até como reflexão para todos nós aqui o porquê que esse associativismo vem crescendo tanto. Então, aqui no estado do Pará, nós temos associações de criminalistas, tributaristas, o pessoal do direito administrativo e assim por cada nicho de atuação. Então, nesse sentido, a ATEP já está aí há 50 anos de existência, mas vem expandindo cada vez mais, acompanhando a inovação e hoje chegando nesse local que é um polo da região oeste e muito importante, que só vem somar para os advogados trabalhistas e previdenciaristas também, que são dois nichos que andam ali lado a lado, na sua capacitação, dando um apoio local lá na capital, onde funciona o Tribunal de Segundo Grau, e assim por diante. Eu acrescentaria, pegando essa excelente fala da Brenda, assim, e colocando isso de uma forma mais ampla, que a meu ver, a solução de todos os grandes problemas do país dependem mais da sociedade civil do que do Poder Executivo. Mas, infelizmente, todo mundo quer um santo Salvador. O presidente Salvador, o governador Salvador, o prefeito Salvador. O que vai mudar a história desse país e aperfeiçoar as instituições, melhorar as coisas, é a sociedade civil organizada. E isso se dá por meio de instituições como as associações, principalmente essa palavra comprida que às vezes engata, que é associativismo. Tá? E eu fico muito feliz de ver que a advocacia em particular, embora o associativismo esteja ainda engatinhando no nosso país, na advocacia, especialmente aqui no Pará, ela passou por um grande fortalecimento, sobretudo, eu diria, nos últimos 5 anos. E isso não se resume só à TEP, né, Brenda? Você vê uma Abracrim aí pujante na defesa dos advogados criminalistas, o IBDFAN fazendo grandes eventos, a Associação dos Tributaristas, sim, né, que está, você é membro né, dessa associação, vou ter uma conferência agora, eles têm um livro a revista com grandes nomes de acadêmicos, enfim. Fazendo uma parte aqui rapidamente, sabe, muitas vezes associações locais ligadas a associações nacionais. Então nós temos o Instituto de Direito Administrativo, o IDAPA, do qual também sou membra, que é filiado ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, o IBDA. Então a gente já tendo graus aí de abrangência. Isso. E eu vejo isso assim, na minha opinião, o que eu percebo é que como a advocacia é algo muito amplo, né, o telespectador, às vezes, quando é advogado, pensa que advogado tudo é a mesma coisa. Não. Tudo é advogado, mas o advogado tributarista, ele vive num mundo próprio dele. Você faz o tributário, né? Faço.
Aí você pega o advogado trabalhista, é outro mundo, universo, é outras dificuldades, é outra realidade de trabalho. Você vai pegar o civilista, é outra realidade, né? Então, cada vez mais se tornou necessária uma representatividade própria de cada um desses setores, sem prejuízo de uma representatividade maior que a advocacia tem, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Então, eu vejo o crescimento desse associativismo e parabenizo a TEP, na pessoa do Renato e da Ana, por essa iniciativa de introdução, como algo muito bom e assim um exemplo que a advocacia está dando para a sociedade civil. Esse é o caminho, fortalecer as associações. Quem tem interesses comuns e acham que as coisas não estão funcionando, elas têm que se reunir por associação, unir esforços, discutir pautas e fazer o enfrentamento necessário para conseguir as mudanças. Na verdade, o associativismo ele já é uma realidade. Se nós somos todos, vamos dizer, advogado é tudo uma coisa, é e não é. Mas então devemos estar todos unidos, andando lado a lado, e assim as associações fazendo eventos conjuntos, estando ao lado da OAB, sempre somando e não dividindo. De fato, de fato. E voltando a aproveitar nossa primeira pauta, vocês que têm andado muito pelo interior, circulado muito pela nossa região, nosso estado, que é um estado continental, é mais do que um país, na verdade. Vocês visualizam que futuro para a advocacia? Doutor Sávio, vou começar agora por você. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Bora botar aqui a bola de cristal, né? A gente tem sinais, né, Soraya? Sinais de grandes mudanças, de grandes desafios. Não são desafios que estão só postos à advocacia, são desafios que eu acho que estão postos a muitas profissões e nós podemos tomar vários pontos de partida. Agora vamos pegar a questão do avanço da tecnologia. Sim. Ela está produzindo impacto sobre diversas profissões. Eu não sei o que a inteligência artificial vai fazer com o mercado de trabalho, e não estou falando só da advocacia, não sei. É perigoso, eu vejo leituras de economistas muito preocupados. Está aí o chat GPT escrevendo petições, aí dá maior treta lá no judiciário, porque o cara descobre que a petição, ou que às vezes a sentença, como já descobriram, veio do chat GPT, né? E isso é preocupante, porque isso está remodelando a advocacia e remodelando de uma forma que é muito perigosa. Eu não estou rejeitando a tecnologia, nem a inteligência artificial, isso para mim é um caminho sem volta. Mas a falta de regulamentação disso é um desafio muito grande. Se deixar isso solto, à deriva, eu acho que esse barco pode naufragar. E a gente pode ter um grave problema, e não só para a advocacia, né? Então, você pega essa questão tecnológica, você pega a mudança de perfil da advocacia. Então, imagina o modelo antigo de advocacia, que quem está ouvindo aí, quem já contratou advogado, conhece, o escritório, né, que a pessoa vai, bate na porta, né, aí conhece a pessoa, né, e cria aquele vínculo pessoal e tal. Aquele advogado que faz tudo, né, que no interior do estado é muito comum, ser full service, né, usar o termo em inglês que o pessoal gosta. Isso está mudando já um pouco. A advocacia ela está migrando para as redes. O posicionamento profissional, né, e a Brenda como expert nisso, está saindo para as redes sociais. Ou seja, a forma de você se posicionar profissionalmente depende hoje, como tudo, não é só o advogado, fundamentalmente de uma construção de imagem. A forma de advogar, de escrever está mudando, e é nossa especialista aqui em Legal Design, que vai, né, que veio aqui para dar essa palestra excelente que ela tem sobre essa técnica. É uma nova forma de escrever, de estruturar a tua fundamentação jurídica, né? Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, no meio dessa poeira danada, e daí a importância da advocacia, ela está unida, junto, discutindo isso, para não ser atropelado por esses processos de mudança que estão acontecendo nesse ritmo vertiginoso. Perfeito, concordo plenamente com o Sávio. Eu acrescentaria muito pouco. Na realidade, a gente está vivendo uma era de inovação tecnológica que reverbera na forma como a sociedade vive, na forma como a sociedade consome informação. Então, basta você parar para pensar.
25 anos atrás, sei que você é jovem, não, mas 25 anos atrás vai ter uma memória, quando a gente precisava encontrar um serviço, encontrar um advogado, não existia Google, né? Não existia abrir a internet, listas amarelas, você tinha que ir para o anúncio do jornal, o anúncio da lista amarela, você ia no boca a boca, você ia na referência. Hoje isso não existe mais. Não existe mais para mim, não existe para você, não existe para o juiz, não existe para o assessor, para o promotor, quem lê a petição. Então, a nossa forma de consumir informação de uma maneira geral, ela mudou. Então, da mesma forma que eu, você, o Sávio e qualquer pessoa, assim também o juiz, o assessor, consome rede social, está vendo vídeos que não passam de 2 minutos, está vendo uma informação cada vez mais rápida, mais sintetizada, e isso muda a forma como a gente se comunica também. A advocacia tem que se comunicar com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o judiciário. Então, esse é um dos temas que eu vou conversar nesse evento da ATEP hoje, é a aliança entre design, que é uma ciência social aplicada, e o direito, que é o design da informação jurídica. Como o design, como um construtor, uma ciência que constrói soluções funcionais para problemas, pode levar a informação jurídica de maneira mais eficiente para quem está do outro lado. Porque sejamos honestos, doutora Soraya, o juiz não vai mais sentar para ler 25, 30 páginas de uma petição, porque ele tem 3, 4 mil processos para resolver, ele tem CNJ nas costas dizendo: eu preciso que você bata a meta e me entregue tantas sentenças, já acabe com os processos do ano 2001 que foram concluídos em tal data. Então a justiça hoje, ela é em números, também em prejuízo do qualitativo. Então, preciso levar essa informação para o juiz em menos de 25. Eu preciso que nas primeiras 5 ele tenha a informação principal. E como eu vou fazer isso? Que recursos eu vou usar? O design entrega isso. Então, são novas formas de advogar. A gente está falando disso num país que tem 1,5 milhão de advogados. Ah, mas o Brasil é enorme, tem 200 milhões. Tem. Mas per capita, que quer dizer, o advogado por habitante, você pega quantos habitantes tem naquele país, pega o número de advogados, divide um pelo outro. A gente está assim ali depois da Índia. É um país super populoso. Então quer dizer que a gente tem advogado demais, muito advogado. A gente tem advogado em toda esquina. Então isso leva um problema para o mercado. Quem são esses advogados? Que qualidade de serviço eles estão oferecendo no mercado e como isso repercute na reputação da profissão como um todo. Como está a nossa imagem da advocacia perante o sistema de justiça. São questões mais profundas que, se a gente não passar a refletir agora, não haverá futuro para a advocacia. Porque hoje eu converso com um jovem advogado e ele diz que o pai dele, que era lavrador, gastou tudo que tinha para que ele se formasse numa universidade particular e achou que quando ele fosse se formar, ele fosse ter uma renda superior que o pai tem. E não tem. Porque o mercado está pagando muito pouco, porque tem um advogado em cada esquina. E aí esse rapaz vai fazer a Uber de madrugada. É isso que eu escuto. Você falou do interior? Essa é a realidade. Essa é verdade. Então a gente tem um cenário de muita mudança, muita concorrência e a evidência cada vez mais forte de que a advocacia precisa se unir e precisa resgatar essa reputação que está começando a se perder. Doutora Soraya, como eu sou um velho aqui no meio de 2 jovens, eu quero confessar que eu cheguei a usar a lei do fax. Né? A lei do fax. Então, a lei do fax é o seguinte. Eu vi na faculdade. Para você peticionar, imagina o seguinte, para você peticionar no interior, você tinha que imprimir a petição, mandar por correios, para chegar um advogado receber aquela correspondência, tirar do envelope, ir até a repartição judiciária e protocolizar. A lei do fax foi uma revolução, porque no fórum passou a ter o fax, aí você chegava no seu escritório, preparava a sua petição e passava o fax por fórum, ou seja, você cortava toda aquela história do envio, né, pelos correios, né? Aquilo, naquela época, era um avanço imenso para você advogar no interior do estado e protocolizar suas petições. E hoje eu estou estudando legal design com a Brenda. Mas não vai longe, assim. Eu atuei muito como correspondente na capital, em Brasília, e eu recebia muitas petições dos advogados de fora
de Brasília para protocolar lá nos tribunais superiores. Com o PJE, com o processo eletrônico, isso acabou. Isso rompeu um grande nicho de mercado. É muita mudança. De atuação, muita mudança. Mas é o que vocês estão falando, né? Nós precisamos nos preparar para o que vem por aí. Que é tudo muito rápido e não é pouco. Eu, por mim, eu ficaria mais umas 3 horas conversando, mas já me disseram ali que já está no horário. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar e eu reitero que foi um grande prazer recebê-los. Fiquei sempre muito à vontade para voltar à nossa cidade, que apesar de estarmos no interior, somos polo e representamos também vários outros interesses de cidades menores aqui perto. E será um grande prazer servir de ponte para vocês nessa caminhada. Muito obrigada. Nós estamos agradecendo ao Dr. Sábio, à doutora Brenda, abrindo sempre as portas para eles por aqui. Obrigado, doutora Soraya. A gente falou tanto de desafios, de dificuldades, mas quero deixar uma mensagem de esperança. A advocacia está unida, ela está forte, a TEP está vindo a Santarém aí mostrando exemplo de união. Então, acho que apesar das dificuldades, nós estamos unidos e fortes para enfrentar, seja lá qual for o desafio. Agradeço também o espaço, quero convidar todo mundo que está nos assistindo aqui a nos acompanhar nas redes sociais. Segue lá o @SávioBarreto, @BrendaAraújoDIB, para acompanhar esses temas que a gente vem discutindo aí dia a dia. E estamos abertos a qualquer contribuição, qualquer troca. Obrigada pela sua audiência. Obrigada, doutores. Obrigado. E para você, um grande abraço. Fique com Deus e até daqui uns dias.